Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna, do mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um herdeiro seu? Como ter em mãos a herança de viver? Como ser mais eu, se não sei quem sou, se o mundo herdou? A pergunta a se fazer: como ser, ó Deus? E sempre me respondeste: apenas não quis escutar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver. A verdade então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. E sempre me respondeste: apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver. A verdade então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Oh, 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 porque sei que é do seu amor. Obrigada, Ana. Faz cara de maluca, assim, ó. Obrigada. Vi a carinha da Ana pulando ali, eu falei que eu tinha esquecido o microfone. Muito bem-vindos todos novamente ao nosso encontro, ao nosso estudo. Que nosso estudo seja tão iluminado quanto tem sido todos os dias. Porque a gente volta porque tá bom o negócio, né? Graças a Deus. Então, a gente vai dar início ao nosso estudo de hoje com o Ideal Espírita. Quem vai fazer a leitura e o comentário é a Ana, Ana Maria, minha irmã. Temos duas Anas, Marias, né? Mas é a Ana, minha irmã. E, em seguida, quem vai fazer o estudo do Evangelho vai ser a Marlúcia. A Ana vai ler a página Fenômenos Mediúnicos. Deixa eu colocar aqui na tela.
E a Marlúcia vai ler o Bem-aventurados os que são misericordiosos, é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ela vai ler o item 21. Então, eu primeiro passo a palavra para a Ana, ela vai ler, fazer os comentários, e se a gente tiver alguma observação, algum comentário, a gente faz em seguida, e depois ela vai fazer a prece inicial. Ana, pode começar, então. Oi, me ouvem bem? Sim, ouvimos. É, porque hoje tem inauguração de restaurante aqui do lado, o vizinho está apaixonado, está botando umas músicas bem altas, românticas. Mas que bom que vocês estão me ouvindo. Então, vamos lá. Fenômenos mediúnicos de Albino Teixeira. Os fenômenos mediúnicos a se evidenciarem, inevitáveis nas estradas do homem, guardam expressiva similitude com a presença das águas nos caminhos da terra. Águas existem por toda parte. Possuímos-las cristalinas em fontes recamadas de areia, pesadas de barro nos rios que desgastam o solo, tisnadas na sarjeta em que rolam depois da chuva, lodacentas no charco, furtadas de represas, concentradas em lagoas infectas, amargas em poços largados no esquecimento, semi-envenenadas nos esgotos de lama. Todas elas, contudo, podem ser decantadas, medicadas, purificadas e renovadas para servir. Assim também os fenômenos mediúnicos. Venham de onde vierem, assinalam-se por determinado valor. Entretanto, é preciso não esquecer que devem ser examinados, raciocinados, interpretados e compreendidos para mostrarem proveito justo. Para leis e junto deles, todos nós temos a doutrina espírita por filtro de tratamento. À vista disso, não desprezeis fato algum, mas igualmente, em tempo algum, não vos canseis de estudar. Acaba aqui, né, Adriana? Bom, gente, esse texto ele é muito significativo, né? Ele compara a mediunidade à água, né? Está por toda parte. E nós sabemos que médium todos somos, em diferentes escalas, mas todos somos, né? Ele dá o exemplo dos lugares e das formas que a gente pode encontrar água, né? No barro, né? Na lama, nas represas, né? Nos rios. Ele dá vários lugares, várias formas, né? De onde a água está presente. E a gente compara com a mediunidade. Todos nós temos, em algum grau, a mediunidade. Cada um de nós recebeu essa missão, né? De uma forma. Cada um de nós se comporta de uma forma diferente, assim como a água. Né? Muitos companheiros, né? Muitos de nós, apesar de saber do compromisso que é a mediunidade, trata ela como a água que a gente deixa muitas vezes ser desperdiçada através de uma torneira esquecida, né? Ou aquela água pura que poderia servir para tanta coisa positiva e a gente deixa ela se juntar ao barro e se transformar numa lama. E assim muitos de nós tratamos a nossa mediunidade, com a indisciplina, com a falta de estudo, com a falta de comprometimento com os trabalhos que requerem a nossa atenção, dedicação, né? na questão mediúnica. Quantas situações a gente coloca a mediunidade, às vezes até como um privilégio, como se nós fôssemos pessoas escolhidas a dedo, né, para ter
a mediunidade de psicofonia, de psicografia, de incorporação, e aí a gente começa a se qualificar pelo tipo de mediunidade que a gente tem, né? E aí a gente começa a esquecer, né, que a mediunidade ela não é mérito de ninguém, ela é compromisso, né? Ela não faz ninguém melhor que o outro, ela faz cada um de nós mais comprometidos com o nosso planejamento reencarnatório. Então, é preciso que a gente tenha realmente muito cuidado, muita atenção, muita responsabilidade com essa tarefa, né? E aí me ocorre que muitas vezes no trabalho mediúnico, né? Eu, por exemplo, eu fugi do trabalho mediúnico por muito tempo, de qualquer participação no trabalho mediúnico, porque durante muito tempo eu me via como a água ali misturada com barro, sujando os pés, né? Tirando a beleza de uma área, sendo charco. E um dia, uma pessoa que eu respeito muito, né, dentro do trabalho mediúnico, me disse uma coisa que me fez repensar. Ela falou, e ela deu o exemplo da água, né? Ela falou assim, olha, a água num copo, né, você não tem como saber se ela é pura ou não. Água branquinha, cristalina num copo, você olha, você não tem como saber se ela está contaminada ou não, né? Assim é o trabalho mediúnico. Você recebe o copo, que é o trabalho, e você vai se purificar como a água para estar naquele copo e ser uma água potável, e ser uma água de qualidade. Você é a água que vai encher esse copo. As pessoas de fora vão te olhar e vão ver um copo com água, mas você, como médium, tem a obrigação de saber que você é água limpa dentro daquele trabalho. Então, se hoje você acha que você não está preparada, prepare-se. Como é que você se prepara? Trabalhando. Como é que você aprende a ler? Não é estudando? Como é que você aprende a trabalhar? É trabalhando. Agora, a qualidade do seu trabalho não é a espiritualidade que vai te dar, é você, porque você já tem conhecimento para isso. Então, que a gente pegue o conhecimento que a gente tem, que a gente coloque dentro do trabalho, dentro do nosso compromisso, que a gente se purifique, que a gente se torne um médium como uma água potável, não para que a gente seja privilegiado ou melhor do que ninguém, mas para que a gente seja uma ferramenta amoladinha, prontinha para servir na seara do mestre. Então, se por enquanto a gente ainda está ali nesse trabalho, graças a Deus, é porque já temos consciência da nossa responsabilidade. É isso aí, gente. Muito bom, irmã. E você falou do não uso, né, do não querer usar, não querer por várias questões. Você falou daqueles que começam, né, a utilizar e se acham diferentes. E eu acrescentaria um ponto a mais. Se acham diferentes e muitos ganham dinheiro, querem ganhar dinheiro com a mediunidade, por se achar, né, muito melhor, porque realmente, às vezes, tem uma mediunidade bem ostensiva, e fica muito claro no capítulo 20, eu acho, do livro dos médiuns, que mediunidade e moralidade, a moral não andam juntos, não, né? Então, a gente, às vezes, pensa, pô, o cara tem essa mediunidade de cura, pô, por que que ele tem? Ele tem. Agora, como ele está utilizando, se é para ganhar dinheiro, se é para mostrar, né, que ele é melhor do que o outro, aí já é um problema dele. Não é porque eu tenho o dom de falar bem que eu vou usar a minha forma de falar, ou para o bem ou para o mal. Aí Deus, falei mal, Deus vai e tira a minha voz? Não é assim, a coisa não funciona assim, né? Então,
não tira muitas vezes a mediunidade de cura. Eu quando Fala. quando eu estava lendo, né, assim, lendo a página e preparando o que falar, me vem o Alcides hoje à tarde, ó, pá, falando da questão da garganta. né? Porque Da a gente questão fala da pra caramba, né, garganta. irmã? Eu e você, Aí eu lembrei logo da Valquíria, ó, Alcides veio e pá, aí fechou. Oi, Jane, pode falar. Né, quando ela estava falando essa questão da água, né? O lodo, né? Quantas vezes a gente vê determinadas oportunidades, né? Através da mediunidade, e que você vê médium adoecendo, eu anotei aqui, adoecendo, e encontrando motivos para não servir. Prefere adoecer, prefere sangrar por dentro, né? Prefere entrar em estados cada vez mais graves de perturbação do que criar esse espaço na vida para aprender a estudar, a se melhorar, a se preparar para fazer um trabalho de crescimento próprio, né? E, consequentemente, ajudando no crescimento dos outros. E aí, quando ela pontuou, né, essas diversidades da água, a gente pode observar a diversidade dos dons mediúnicos e como muitas vezes são conduzidos quando não existe a vontade de crescer e servir através dela. Fiz isso me lembrar esse momento. E a resistência vai criando consequências gravíssimas, né? Como você falou, né? De processos obsessivos, né? Muito difíceis, muito complicados. Isso aí. Obrigada, Jane, pelo teu comentário. Ana, vou passar, então, de volta para você fazer a prece inicial. Sim, claro. Por favor. Obrigada. Sim. Está me ouvindo? Sim. Está ouvindo? Estamos. Jesus querido, aqui estamos, mestre, mais uma vez, graças ao nosso Pai Maior, reunidos nesse momento que tem sido a nossa fortaleza. Nós te agradecemos, mestre, agradecemos a toda a espiritualidade amiga, que nos ajuda a chegar nessa sala, que nos reúne, que nos faz dividir momentos de estudo, de alegria, de companheirismo, de apoio uns aos outros. E assim, mestre, nós te rogamos que toda a bênção que recebemos nesse momento, que toda a luz que emana de cada coração possa se juntar e formar uma força gigante, envolvendo e protegendo todos os nossos companheiros que não estão aqui presentes nesse momento, mas que estão nos nossos pensamentos, no nosso coração, no nosso desejo de ser uma única família, onde todos se respeitem, onde todos aprendam a se amar. Que o estudo dessa noite possa nos fortalecer ainda mais, para que a gente siga esse caminho com passos firmes, na certeza da vitória no final da estrada. Obrigada, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Vou passar, então, a palavra para a nossa amiga Marlúcia, queridíssima. Já está pronta. Oi, Marlúcia. Nós estamos ouvindo. Aí. Está me ouvindo agora? Agora sim. Tá? Pode? Sim, pode falar, minha amiga. Então, hoje a gente vai estudar o... Oi, estou falando. Nós vamos estudar o item 21, que, na verdade, foi um item que veio, assim, dar um fechamento, né, em tudo que os nossos grandes mestres e companheiros aí já estudaram, já falaram muito bem. Então, a questão é a seguinte: haverá casos em que seja útil revelar o mal de outra pessoa? Essa questão é muito delicada. E aqui é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa
só prejudicam a ela mesma, jamais haverá utilidade em fazer com que outros as conheçam. Mas se elas podem prejudicar a outras pessoas, é preferível o interesse de um grande número de pessoas ao interesse de apenas uma. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porquanto é preferível que um homem caia e que vários sejam enganados e se tornem a sua vítima. Em semelhantes casos, é preciso avaliar as vantagens e os inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Então, quando a gente lê esse item, essa questão, parece ser muito simples, né? De um lado, nós temos aquele companheiro que ele comete uma falta, mas essa falta só vai prejudicar ele próprio. E de outro, aqueles companheiros ou companheiro que venha cometer alguma falta e que essa falta ela vai vir a prejudicar o coletivo. Mas como diz Kardec, logo no início, essa questão ela é muito delicada. Porque, na verdade, o que vale é o bom senso. É muito importante sabermos separar o mal que afeta uma única pessoa e o mal que destrói o coletivo. Portanto, não podemos agir por impulso e querer ser juiz das atitudes alheias. Temos que ter cuidado com as nossas palavras, pois a boca, ela tanto pode construir como pode destruir, dependendo da direção que dermos ao nosso raciocínio, à nossa inteligência, às nossas emoções, pois podemos fortalecer ou prejudicar o contexto. O ideal é que a nossa atitude ela seja sempre a intenção de auxiliar o próximo. No caso das faltas cometidas pelo companheiro, ser prejudicial somente a ele. Não há necessidade de expor, mas também não devemos ser omissos, pois poderíamos incorrer ao erro de deixar de ajudar esse companheiro. Então, notar a imperfeição do outro, sinalizando com carinho e educação, com a intenção de ajudá-lo a superar as suas deficiências. Isso é plausível. Então, essa fala lembra muito a colocação da Fátima, né? Quando ela disse no estudo em que a gente deve sinalizar muitas vezes, mas o que vale é a intenção. A nossa intenção é apenas expor a falta, a falha, a imperfeição daquele companheiro, ou a nossa intenção é ajudá-lo a seguir, a crescer no conhecimento e nesse processo da vida. E que ainda que nós façamos essa interferência, que ela seja feita de uma forma amorosa, né, de uma forma educativa. Então, a gente pode ter aí, nesse caso, o exemplo daquele companheiro que é novato no emprego, e ele insistir em acertar, ele erra 1, 2, 3 vezes, até que um dia ele pode vir a perder seu emprego, né? O chefe vai tomar conhecimento e ele pode ser demitido. Então, na verdade, essa falta vai prejudicar somente a ele. Mas será que nós não poderíamos, nesse momento, ajudar esse companheiro a superar essa deficiência dele? Então, nesse caso, não há necessidade da gente expor a imperfeição desse companheiro. E ainda que nós possamos ajudá-lo, que façamos de uma forma solidária, como diz Kardec lá em cima, logo no início, ele diz assim, é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Na verdade, você até sinalizar uma falta do seu companheiro, tem que ser feita de modo caridoso. Lembrando sempre que a gente está aqui para ajudar, né, nesse processo de construção.
Então, agora, se essa falta, né? É bom a gente ter essa noção de fazer essa diferenciação. Se essa falta da pessoa for trazer consequências negativas para muitos, a ponto de prejudicar o coletivo, a mais de uma pessoa, temos o dever moral de evitar. Pois entre um cair ou vários, é preferível que seja apenas um. Assim mesmo, nós temos que ter sabedoria para avaliar os prós e os contras. Lá no final da leitura, Kardec nos sinaliza isso. Em semelhantes casos, é preciso avaliar as vantagens e os inconvenientes. Porque nem tudo, né, que parece naquele momento ser oportuno, nem sempre é. Aí, nesse caso, a gente lembra da fala do nosso companheiro Roberto ontem, quando ele sinalizou muito bem, quando ele disse que você, ainda, né, que vá interferir, que você perceba o momento. Nem sempre a hora é viável para que você faça uma interferência, né? E aí, nesse caso dessa falta coletiva, dessa falta desse companheiro, que vai vir a prejudicar o coletivo, nós temos 2 bons exemplos citados pelas nossas companheiras durante o estudo. A Marília, que citou o caso da enfermeira, né, que por uma questão de negligência, ou realmente, às vezes, ela até nem tinha conhecimento, né, daquela causa, ia colocando uma dose, né, diferenciada para aquele paciente. Não só para aquele, como para tantos outros. Então, houve a necessidade dessa interferência. A Samis também colocou muito bem a questão nutricional, né? Que se realmente você não estiver ali, você não estiver intercedendo, interferindo, muitas vezes os alimentos manipulados de forma errônea pode vir a dar um processo de contaminação dos pacientes. Quantos casos, às vezes, a gente sabe, né? Assim, às vezes a gente tem uma ala de pacientes hipertensos que não podem fazer o uso do sódio, e aí, por uma displicência qualquer do funcionário lá da cozinha, ele acaba manipulando e botando lá o sódio naquele alimento que pode vir a criar realmente consequências desagradáveis. Então, nesses casos, há necessidade. O caso dos gestores, né? Um gestor de uma empresa, muitas vezes aquela verba, aquele capital é destinado para determinados focos, né? E ele acaba violando aquele capital, destinando a tantos outros que não são aqueles que deveria naquele momento, e aquilo ali realmente vai trazer problemas, né? À sociedade até. Então, gente, há necessidade sim, mas mesmo que você faça essa interferência, você tem que saber de que forma você vai fazer. Você não pode nunca fazer visando expor por expor, mas visando sempre auxiliar aquele companheiro. E aí, nessa linha de raciocínio, Humberto de Campos nos traz assim, uma reflexão muito pertinente. Ele nos diz o seguinte: repare se seus comentários serão úteis a alguém. Procure não criticar, só dê sua opinião se for solicitada. E mesmo assim, seja ponderado na sua crítica. Com o intento de auxiliar, muitas vezes, farpas cruéis são colocadas no caminho dos outros. Há muitas maneiras de dizer uma mesma verdade, e ainda com inflexões de voz que caminham desde um tom paternal até uma doce reprimenda. Tudo é uma questão de hábito, e por isso você pode começar desde já a observar mais e falar menos. Se ainda não observou, saiba que sempre há um lado bom em tudo e em todos. Por mais difícil que a pessoa pareça ser, há sempre aquela centelha do bem. Então ele continua dizendo: não seja carrasco do seu próximo, não julgue. Você pode aqui ou ali conceder sua opinião sobre pessoas e assuntos, mas seja sempre ponderado. Muitas vezes somos demasiadamente duros em nossas palavras e rígidos demais na nossa apreciação da vida alheia. Lembra-se dessa frase? Na mesma medida que julgardes, sereis julgados.
Essa frase, na verdade, foi uma temática que veio se desenvolvendo, sendo sinalizada ao longo dos nossos estudos, né? Por isso, procure entender as demais pessoas. Elas procuram acertar da mesma forma que você. Pondere sempre e use de brandura em seus julgamentos. Então, assim, gente, concluindo, né? A gente tem que perceber que em ambos os casos, tanto naquele em que a pessoa comete a falta e vai prejudicar somente a si, quanto naqueles casos em que ela vai cometer uma imperfeição e vai vir a prejudicar todo um coletivo, a gente tem que ter intenção, sempre a nossa intenção deve ser não expor aquela falta do próximo, e sim ajudá-lo a vencer suas imperfeições, pois também somos seres imperfeitos, a caminho da regeneração. Então, lembrando que a Ana colocou, né, que sejamos sempre a água potável e nunca aquela que se torna lamaçal. Obrigada, gente. Muito bom, minha amiga. Aberto o espaço para... Muito bom. É uma questão, como São Luís fala, bem delicada mesmo, né? De você expor. E você falando aí, eu lembrei, vou contar um caso pessoal. Eu, quando estava casada, um dia, quando eu estava me arrumando, 6 horas da manhã para trabalhar, o telefone tocou e era uma amiga para me falar que meu marido estava me traindo. E ela me contou, mas ela me falou de uma forma tão doce, tão preocupada comigo, o sentimento dela não foi de, olha, o safado, não foi esse. E ela falou, filha, eu não estou te contando isso para você se separar, converse com ele. E aí a gente fica pensando, né? Não estava ali para um coletivo, era para mim. Ela estava expondo uma falha, né? Uma falta do... E, né, foi para mim. Mas a forma como ela falou, a delicadeza e a sinceridade das palavras dela... É o que Humberto de Campos colocou, né? Exatamente. E eu vou te falar... Tudo vai da forma como você fala. Exato. Eu fiquei 20 anos casada, eu nunca briguei com meu marido. Nem nesse dia eu briguei com ele. Eu conversei com ele. Então, depois eu agradeci a ela. Então, é tudo como você fala, como você recebe, né? Você precisa estar preparada também para receber. Nunca brigamos. Hoje ele estava aqui comigo fazendo churrasco com o João, com a namorada dele. Somos super amigos. É uma das pessoas de que eu mais gosto nessa vida. É um amigo enorme, entendeu? Mas foi uma parte da minha vida. Aconteceu. E a forma como ela me falou foi delicada demais, sabe? Me lembrei disso agora. Alguém gostaria... intenção. Exato. A intenção foi maravilhosa. É uma grande amiga. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre essa página, sobre esse assunto, que é bem delicado mesmo? Alguém quer falar? Alguém quer comentar? Oi, Mário, pode falar, amigo. Eu concordo que essa é a orientação correta dos espíritos. Agora, eu particularmente tenho muita dificuldade, né, de aplicar nessa temática toda que é colocada aí. Mas eu reconheço que, por exemplo, às vezes a gravidade do fato, a gravidade da situação, o risco envolvido, às vezes o dever profissional, né? Isso tudo a gente tem que usar o bom senso para ver como fazer, como falar, como resolver, como tentar e verificar e pedir a Deus intuição do o que fazer, quando fazer, como fazer. Porque realmente é difícil você expor uma pessoa assim. Para alguns pode ser fácil, mas para outros é difícil você expor a pessoa. Mas, às vezes, a situação é muito difícil. O dever profissional impõe, o dever do risco se impõe, o dever da teimosia da outra pessoa em errar por causa do orgulho, você ver que vai haver prejuízo, né? O dever profissional quando você é chefe, quando você não é chefe, mas quando você é um auditor, quando você tem outras pessoas sob a sua responsabilidade, e às vezes o risco iminente.
né? O risco iminente de acontecer uma coisa muito grave, você tem que tomar uma situação onde é necessário expor. A gente tem que pedir muito a Deus que nos dê muita boa intuição nessa hora, que nosso anjo guardião, a gente esteja muito ligado a Ele, para que Ele possa realmente a gente fazer o melhor possível para aquele momento. As palavras têm que ser muito bem escolhidas, no momento certo. Não é fácil, não. É uma situação muito difícil. A gente já estudou... Oi? Quer falar? A gente estourou nosso tempo aqui. Vou pedir, então, agradecer ao Mário, o comentário dele, agradecer a Ana, agradecer a Marlúcia, e vou pedir a Ana, então, para fazer a prece final, irmã, por favor. Me ouve? Está me vendo? Sim. Então vamos lá. Querido Mestre Jesus, obrigada por mais um momento de encontro, de estudo, de reflexões, onde cada um de nós, Senhor, aprende um pouquinho, traz para dentro do coração, ressignifica algumas atitudes, alguns comportamentos. Nós só temos a agradecer por esses pedacinhos de evangelho que vão nos enriquecendo e nos acalentando cada dia mais. Que a gente possa, Senhor, depois das reflexões dessa noite, nos avaliarmos, nos conhecermos melhor e que a gente possa, colocando o seu evangelho em ação, melhorarmos a cada dia. Que o Senhor abençoe a todos nós, que tenhamos uma noite tranquila, de paz, de trabalho, se formos requisitados, e que a gente possa estar dando o nosso melhor em todas as oportunidades. Obrigada por tudo, Mestre. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. E hoje fechamos, então, foi. Esse capítulo 10. Né? Amanhã a gente já começa um novo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quero agradecer mais uma vez a todos que participaram, que fizeram estudos, comentários, e a todos que estão aqui conosco. Né? 30 pessoas, bem legal. E eu vou colocar, então, aqui todo mundo na telinha para se despedir. Com um sorriso, né, gente? Todo mundo está tão sério hoje. O tema é pesado, né? Mas vamos sorrir. E nada, levíssimo. Não, essa é difícil. É difícil, fica assim, né? Mas é bom. Estudo é para isso mesmo. Muito bom. É a emoção da emoção da palestra. Esse Alcide não é fácil, né? Todos. Ai, meu Deus. Gente, até amanhã. Alcide. Amanhã estaremos, com a graça de Deus, juntos, reunidos. Bem mesmo. Com certeza. Deus quiser. Boa noite para todos. Sempre é bom ficar junto com vocês. Boa noite, gente. Obrigada, tá? Obrigada, irmão. Boa noite. Ao João lá. Beijo, tchau. Olha João Ricardo aí. Obrigado, Ana. Um beijo. Obrigada, Beijo, Maria. Obrigada, Mari. Obrigada. Obrigada.